Alô, amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para nossa justificação. Ele, com seu precioso sangue, nos comprou e nos lavou, perdoando os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, devemos crer, como diz as Escrituras, que salvo uma vez, salvo para sempre. O próprio Cristo disse: eu lhes dou a vida eterna. Por isso, nós cremos na sã doutrina da salvação, a salvação eterna. Desde já, quero agradecer a Deus como seu príncipe por mais esta oportunidade de aqui estar gravando este vídeo para darmos continuidade ao tema que temos estudado da parte do Senhor, conferindo coisas espirituais com espirituais. O tema que tem o Senhor enchido os nossos corações, baseado em Hebreus capítulo 3, versículo 9, que diz: não vos envolva com doutrinas várias e estranhas. E temos falado nestes últimos temas, falei a respeito da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e depois falei sobre o galardão cristão. E como é um tema extenso, o galardão cristão, estou aqui para falar a respeito ainda do galardão cristão quanto aqui na terra. As nossas recompensas conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. E depois deste tema, eu peço já as orações dos amados irmãos para que possamos falar um pouco sobre o juízo, o julgamento. Para quem é o juízo e a condenação? Não é para a igreja. A palavra já figura e nós vamos ver a respeito deste tema. Mas quero dar continuidade e, se Deus permitir, hoje concluir o tema o galardão cristão, parte 2. Desde já quero também agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no meu canal. Não deixe de dar seus like e fazer comentários de acordo com a vontade de Deus, que é exaltá-lo e glorificá-lo. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, é muito importante, e também deixe o seu like e façam comentários de agradecimento e exaltação ao nosso Deus e Pai. E assim, estando juntos, nós compartilhando uns com os outros coisas boas, anunciando aí o Evangelho da graça de Deus, que é o único que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que somos santificados em Cristo. Desde já, também já quero te pedir a paciência com o tempo do vídeo. É muito importante nós termos esse prazer de investir o nosso tempo no estudo da palavra, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vamos ao tema. O texto básico hoje do nosso tema, dando continuidade ao galardão cristão, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ok? Nós vamos aqui ver que, mais uma vez, a palavra insiste, revelada e nos revelando a respeito da nossa recompensa quanto aqui estivermos neste corpo. Carne e sangue herda o reino de Cristo. Carne e sangue herda os benefícios da cruz de Cristo. Vamos lá? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? A palavra aqui, ela está dentro do contexto de todo o capítulo 11 de Hebreus, que fala a respeito da natureza e do poder da fé. É chamado pelos os estudiosos da palavra do Pai, como eu, o livro de Hebreus, capítulo 11, é chamado a galeria dos heróis da fé. E aqui nós temos visto aqui que a palavra deixa bem claro que de fato é impossível, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele termina dizendo que pela fé, neste agrado a Deus pela fé, não por obras, ele é o nosso galardoador. E a palavra é a fé. Que fé é esta? A fé que nos foi dada uma vez por todas, diz a palavra no livro de Judas. A fé que é um dom, a fé que é uma medida, a fé que é dos eleitos, a fé é ela que nos move e que nos faz viver de forma agradável a Deus, como diz aqui a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé é possível agradar a Deus. Então, a palavra deixa bem claro que pela fé é que nós herdamos aqui e nós somos galardoados, diz a palavra. Esta fé, a fé de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: o meu justo viverá pela fé, diz a palavra. Então, deixa aqui a palavra bem claro já, que o galardão cristão, ele se manifesta na vida daqueles que verdadeiramente vivem pela fé, em obediência à palavra de Deus. Sabe que Romanos também afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo, ou seja, a fé. A fé, ela chegou às nossas vidas desde o dia em que nós cremos, o dia da nossa salvação. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta fé é um dom dado somente aos filhos de Deus. Nós vamos ver isto. Não se trata de uma fé comum, uma fé natural, que todos têm, vamos dizer assim, uma fé que as pessoas realmente vivem naturalmente. Não. Esta fé é chamada a fé santíssima, a fé evangélica é chamada a fé dos eleitos. Nós vamos ver isto na palavra. Então, como aqui a palavra diz que para que eu e você, amados, eleitos do Senhor, receba galardão, receba recompensa aqui, porque nós estamos na manifestação do reinado de Cristo, tá? Carne e sangue herda o reino de Cristo, carne e sangue não herda o reino de Deus. No reino de Deus, que é o reino eterno, nós teremos um corpo glorificado, e a palavra ensina a respeito da segunda ressurreição. Para vivermos o galardão, né? A recompensa aqui como homens e mulheres de Deus, nós estamos participando da primeira ressurreição em Cristo, diz a palavra em Efésios 2:6, que diz: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Ok? Então, é nesta primeira ressurreição, com carne e sangue, que nós temos os direitos assegurados e conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Ok?
Eu lembro que no início da minha conversão, né, nós cantávamos um louvor que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E hoje, esses louvores parecem estar distantes, porque há muitos enganos, muitas mentiras faladas a respeito da vida do cristão aqui como herdeiros e beneficiados do reinado e com o reinado de Cristo, que é os 1000 anos que muitos estão esperando. 1000 anos significa um longo tempo, desde a primeira até a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste período, ele estabeleceu e nos deu o poder de vivermos a herança, conforme está escrito lá em Gálatas 3:14. Então, aqui nós vimos que a fé é o firme fundamento para que o cristão possa desfrutar do reinado de Cristo e ser aqui recompensado. Não pense no galardão lá, quando chegar lá, que depende das minhas ou das tuas obras, o que deixamos de fazer ou o que nós fazemos. Não. O galardão quanto à vida eterna, diz que o próprio Cristo, ele já está preparado desde antes da fundação do mundo. Este galardão, diz a palavra, cada um de nós voltaremos para o lugar de onde nós estávamos antes. Porque a palavra diz que Deus nos conheceu e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ok? Então, é fundamental para que os galardões se manifestem, tem que haver fé. E que fé é esta? Vamos lá, mais uma vez, aqui mesmo no livro de Hebreus, capítulo 6, no capítulo 6 de Hebreus, no versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor com relação à fé que agrada a Deus. E sem esta fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé as pessoas começam a se meter por obras, sacrifícios, e isto, disse Paulo, que anula a cruz de Cristo, ou anula a graça de Deus, ok? Então, ou seja, não deixa, ou o cristão não desfruta da sua herança na carne e sangue, que é o reinado de Cristo, ok? Vamos lá? Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Pai. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, de novo a palavra fé, pela fé e longanimidade herdam, olha a palavra, as promessas. Está falando dos dias que estamos aqui, dos dias que Deus nos permitiu, né? E no seu livro determinou cada um deles, quando nenhum deles ainda existia, Deus preparou aqui, diga a sua palavra, promessas. E veja que a palavra aqui está de acordo lá com Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E com fé, diga aqui a palavra, e longanimidade, herdamos as promessas. Então, aqui mostra, mais uma vez, que o nosso galardão como cristão aqui nada tem a ver com obras, nem sacrifícios, nem muito menos tradições de homens desviados da verdade, ou seja, as doutrinas várias e estranhas. E o que é viver pela fé? Nós temos visto, eu tenho falado em meus vídeos, Romanos 1,16 diz que o Evangelho se revela de fé em fé. A justiça de Deus em nós, que é Cristo, ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí diz que esta fé, ela nos traz
as promessas, como trouxe a vida daqueles que antes viveram. Aqui que diga a palavra de assim, para que, versículo 12, né, do 6 do capítulo 6 de Hebreus, versículo 12, diz assim a palavra, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não herdarão, herdam as promessas. Agora, porque a fé ela só existe enquanto aqui estivermos em carne e sangue. A palavra diz que todos os dons vão cessar, somente o amor vai permanecer. Está lá escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo vai falar dos dons. O maior de todos é o amor. Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 35 e 36, mais uma vez, a palavra afirmando sobre o galardão, sobre promessas para aqui, para os dias que estamos vivendo. E, mais uma vez, é mostrado, né, que só é possível viver o galardão cristão pela fé. Pela fé. Vamos lá? Em Hebreus capítulo 10, no versículo 35 e 36, né? Diga assim a palavra do nosso Pai. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande, olha lá, galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito o quê? A vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais uma vez, havendo feito a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos conforme Romanos 17. O justo viverá pela fé. Vamos lá em Romanos? Não precisa. Aqui mesmo, em Hebreus capítulo 10, no versículo 38, diga assim a palavra do Senhor. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, existe realmente aqui a manifestação do que nós falamos no último vídeo, o único fundamento é Cristo, mais os dois materiais, né? As duas formas de viver o cristão. O cristão espiritual, ele vive ouro, prata e pedras preciosas. O cristão carnal, ele vive madeira, palha e feno. E muitos deles estão vivendo madeira, palha e feno porque não conhecem as verdades que agora Deus está revelando. Irmão, que Deus está revelando que você é chamado como eu a viver em ouro, prata e pedras preciosas, saia, abandone qualquer ensinamento que traz madeira, palha e feno. Estes materiais, ainda que você seja salvo, não lhe traz a herança, a promessa, diz a palavra, para que vivamos aqui, conforme diz o nosso apóstolo São Paulo, com glória completa. Nós estudamos no último tempo que 1 Coríntios, capítulo 3, revela que a cada dia, nós somos provados. E a palavra mostra aqui, como nós acabamos de ler, uma perseverança. A perseverança de nos mantermos firmes na sã doutrina. A palavra aqui no mesmo livro de Hebreus diz que olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador, ao lado da palavra da nossa fé. Okay? O autor e consumador da fé. Então, muitos, por causa dos ensinos que estão ligados à apostasia, ao engano, a espírito de enganador e muitos ensinos de demônios mesmo, diz a palavra segura, e nós estamos realmente depois da reforma, né, que levantou alguém que se opôs aos propósitos da reforma.
A reforma protestante ela teve como propósito da parte de Deus libertar a igreja do poder de Roma e da tirania de Roma sobre a sua igreja. Depois, Pai, permite Jacó Armênio, que vem com livre-arbítrio, vem com obra, vem com uma série de coisas que contradiz a soberania absoluta de Deus e a segurança do cristão quanto à sua vida por fé, como nós estamos estudando. Então, nós vemos aqui, não abandoneis a vossa confiança. Por que não diz não abandonei a fé ou não perca a fé? Essa expressão você não vai achar na Bíblia, no novo, na nova aliança no sangue de Cristo. Você não vai ver. Não vai ver o cristão perdeu a fé. Ele não perde a fé, ele perde a confiança. Porque esta confiança, ela precisa ser alimentada pelas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E a fé continua operante quando nós temos esta confiança em Deus, alimentada pela sua palavra. Mas a fé é um dom, e esta fé que é do eleito, e é somente ela que agrada a Deus, conforme nós vimos em Hebreus 11:6. Ok? Quer ver onde está esta palavra a respeito da medida da fé? A fé é uma medida que é dada aos eleitos, diz a palavra. Ela não é, né, a uns Deus deu uma fé pequena, uma fé grande, não. Fala em Hebreus, aliás, em Romanos, perdão, eles confundem em Romanos capítulo 14 a timidez, os tímidos na fé. Mas ali não diz que a fé é tímida, é eles que são tímidos na fé. Mas só são tímidos na fé, conforme nós vimos agora em Hebreus. A confiança deles não está alimentada pela sã doutrina. A sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo está alimentada com tradições, com obras que não tem nada a ver com a vida da fé e não agrada a Deus. A única coisa que agrada a Deus, nós cristãos, é quando nós vivemos por fé, em obediência à sua palavra. Então, diga assim a palavra em Romanos capítulo 12. Você quer ver? A fé é uma medida. E eu vou te mostrar logo após esse versículo que há somente uma fé. Aquela fé lá que Hebreus diz que agrada a Deus. Vamos lá? Diga assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 3. Diga assim a palavra do nosso Pai. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penses de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, os eleitos todos têm uma só fé. Eu não acredito, porque muitos dizem, eu queria ter a fé que Abraão teve. Você tem a fé de Abraão. Eu queria ter a fé. Você tem a fé. É uma medida, diz a palavra. O que há é falta de confiança por falta de ensino da sã doutrina. Onde está essa confirmação que a fé é uma só? Vamos lá? Em Efésios capítulo 4, vamos ver. Aleluia, Pai. Tu és fiel. Diga assim a palavra em Éfesos capítulo 4, versículo 5, diga assim a palavra. Há um só Senhor e uma só fé. Ok? Uma só fé, um só batismo. E aí nós vamos vendo uma só fé à medida que ele repartiu a cada um. E todos podem ter esta fé? Não. Só os eleitos. Só os eleitos, só os eleitos. Esta fé está lá em Tito, vamos lá para Tito. Tito capítulo 1. E nós vamos ver a confirmação desta palavra também, lá quase no finalzinho da Bíblia, né? Diga aqui a palavra em Tito capítulo 1, versículo 1. Diga assim a palavra: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de todos, não. A fé que é
dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a graça de Deus. Ué, mas eu pensei que a fé era de todos. Não. Não, meus amados, conheça a palavra. Vamos lá, estamos conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós acabamos de ver que a fé é uma medida repartida por Deus e é assegurada e mostrada que há uma só fé. E nós vimos agora que é a fé que é dos eleitos. Agora veja a confirmação aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Logo, quem pode se aproximar de Deus, agradar a Deus e por ele ser galardoado, ou seja, ser recompensado? Só os eleitos. O eleito desde Efésios 2:8, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, ok? E Judas confirma como é que Deus pegou essa medida. Ele vai dando aos poucos, não. Os cristãos muitas das vezes confundem confiança com fé. A confiança, ela é alimentada de acordo com o ensino, a palavra, com o ensino da doutrina e a doutrina de Cristo. Tem que ser a doutrina de Cristo. Aí é aumentada a confiança, diz aqui a palavra. Então, em Judas, livro de Judas, no capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor, afirmando que Deus, uma vez por todas, nos deu a fé. Vamos lá? Diz assim a palavra do Pai. Amado, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-me diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não foi entregue a qualquer um, foi entregue aos santos, aos eleitos. Só tem esta fé quem é eleitos, de Efésios 1:4, escolhido em Cristo desde antes da fundação do mundo. E a palavra também aqui afirmou, nós acabamos de ver em Tessalonicenses, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Tito diz, a fé dos eleitos. Judas agora acaba de confirmar que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esta fé que nós acabamos de ver no texto principal desta mensagem de Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é pela fé, não é pelas obras. É esta fé que traz a existência às nossas vidas, o galardão que temos a viver aqui como cristãos, como filhos de Deus, comprados e lavados pelo seu precioso sangue. Veja isto aqui, ainda falando um pouco sobre a fé, né? Em Gálatas capítulo 3, no versículo 9, diz assim a palavra do Pai, de modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. Ok? Então, esta fé nos abençoou, diz a palavra. Quando nós recebemos a fé, recebemos toda sorte de bem. Mas para que ela se manifeste, é preciso que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É preciso que nós andemos de acordo com o que nós já fomos conquistados por Cristo, diz a palavra. Cristo que fez em nós, Cristo que fez por nós pecador, para que nós fosse feito nele justiça de Deus. Então, como justos, nós
conforme Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí as promessas, o galardão de Deus começa a se manifestar em nossas vidas. Veja isto lá, veja isto também em 1 de Pedro, no capítulo, aliás, 2 de Pedro, perdão. 2 de Pedro, no capítulo 1 e versículo 3, diz assim a palavra do nosso Pai. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupção e das paixões que há no mundo. É aqui ou não é? A palavra termina no mundo. Então é para que as tuas preciosas e muito grandes promessas nos foram doadas em Cristo, não por obras. Não é por obras, é por fé. A palavra diz, é por fé e não por obras. Por obras, ninguém vê a manifestação desse galardão. Olha só, aposta aqui o engano, as doutrinas várias e estranhas têm levado o povo a viver fora desta herança. E ameaçaram também a não ter galardão, nem o principal de todos os galardões, que é a vida eterna. Vamos ver isto aonde? Em Mateus, capítulo 19, diz assim. Vamos lá, o Pai, mais uma vez, testificando através da sua palavra que nós temos sim o direito por ele dado e conquistado a desfrutar aqui, diz a palavra do Senhor, diz assim em Mateus, capítulo 19, versículo 29 e 30, diz assim a palavra do Pai. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Está vendo? Aqui, quando o cristão se converte, ele passa a ter direito a muitos, diz aqui a palavra, muitos. Veja lá em Marcos capítulo 10, né? É a mesma palavra, mas veja como, né? A palavra aqui em Marcos capítulo 10, versículo 29 também. Veja que os versículos parece que estão, até os versículos estão em concordância, né? Diz aqui a palavra em Marcos 10, 29 a 31, diz aqui a palavra do Senhor, o próprio Cristo falando. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o quíntuplo de casa, de irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Aí ele vai dizer, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros, que esta promessa ela está para os primeiros e para os últimos, e os últimos para os primeiros, ou seja, estas promessas estão em Cristo, o galardão cristão, carne e sangue, herdando o reino de Cristo, herdando os benefícios deste reino. Então, já diz a palavra, não lá como muitos dizem, quando abrir o livro das obras, nós vimos isso no último tema, né, lá em Apocalipse, não. O livro das obras vai ser aberto para julgar os ímpios, os imundos, os impuros, os pecadores, não a igreja de Cristo.
porque senão estaria em contradição com João 5,24. Nós lemos também: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, porque ele passou da morte para a vida. Também citei Marta, quando o Senhor foi para ressuscitar Lázaro, que já estava 4 dias morto. Ela chorando disse aqui: Senhor, eu sei que no último dia meu irmão vai ressuscitar. O Pai disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aquele capítulo 20 de Apocalipse a respeito do grande trono, nada tem a ver de julgamento para o cristão comprado a preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os verdadeiros salvos que creram em Cristo por intermédio da sua palavra. O grande problema que nós estamos vivendo, tempo de apostasia, e está muito difícil de identificar os verdadeiros salvos, porque muitos têm sido convertidos, entre aspas, por motivações erradas, por pragmatismo. Evangelho disso, evangelho daquilo, mas não o evangelho de Efésios 1:3, o evangelho da vossa salvação, diz assim a palavra, em nome de Jesus. Então, já a palavra segura que nós já teremos o galardão. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 3, falando aqui, o apóstolo São Paulo, esse capítulo 3, onde nós lemos o versículo, no último tema, a partir do versículo 10, nós vemos aqui, Paulo agora vai falar no versículo 8, de 3:8, diz assim a palavra: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Lá no céu tem trabalho? Não, trabalho aqui, diz a palavra. Prêmio. Nós vimos na semana, no último tema, na semana que foi lançado o último vídeo, e do 3:10, do 3:10 em diante, mostrou um só fundamento que é Cristo e duas formas de viver como cristão, comparado com Mateus capítulo 7, 24 e 26. Nós vimos ali os dois tipos de cristão: o cristão prudente e o cristão insensato. Comparei com Gálatas capítulo 3, quando Paulo chama os Gálatas de insensato por haverem eles começado no Espírito, estavam se aperfeiçoando na carne. Ou seja, todo cristão é salvo no Espírito, como diz 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito. Mas quanto à segunda graça, existe a primeira graça, que é a graça da salvação, Efésios 2:8. Todo cristão é salvo por graça, mas existe uma segunda graça, que é viver estes benefícios que estamos vendo, escapar de falsas doutrinas estranhas que insistem em pregar que o cristão não vai viver a plenitude da sua herança aqui. Viu lá que Pedro falou: todas as suas preciosas e muito grandes promessas já nos foram doadas. É pelo conhecimento completo. Então, o que é que falta ao povo de Deus para viver esta plenitude do conhecimento completo? Sã doutrina. Não há sã doutrina, há enganos, há ensinos, há humanismo, há Jacó armênio, arminianistas distorcendo a palavra e levando o povo de Deus a viver até mesmo preocupados e ameaçados com o dia do juízo. Cristãos eleitos, amados do Senhor, nós não entraremos em juízo. Nós estaremos lá, conforme Mateus, no capítulo 25, para entrarmos e tomarmos posse a herança que nos está preparada desde a fundação do mundo. Então, falado a respeito desta manifestação maravilhosa da fé, que Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é por obras, não é por jejum, não é por vigília, não é por sacrifício, não é por qualquer coisa que esteja fora da natureza da fé. A fé,
a fé que uma vez por todas foi entregue ao Senhor. E esta fé, ela tem obras, ela não é morta. Ela é Efésios 2:10. As obras que Deus preparou de antemão para que andemos nela. Para poder andarmos nela, é preciso conhecer a sã doutrina. Por isso estou aqui, pela misericórdia de Deus. Eu creio despertando e abrindo e iluminando olhos do coração do povo de Deus para que compreenda e receba qual é a esperança do seu chamamento e desfrute da sua herança quanto estivermos aqui nessa peregrinação. Nós temos promessas de Deus para viver, que é chamado galardões do cristão, galardão de Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Então, quanto ao mais, eu quero terminar mais uma vez com Colossenses, né? E tendo a concordância final com Apocalipse, em Colossenses, no capítulo 3, versículo. Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, no versículo 23 a 25, vai mostrar aqui se não está ligado às obras, boas obras dos cristãos aqui. Não é preparando para lá, não. A vida eterna, ela está segurada em Cristo e com os galardões eternos também está garantido em Cristo. E para a glória de Deus, eu creio em nome de Jesus. Vamos lá? Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 25, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que receberei de quem? Do Senhor a recompensa, que galardão da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então nós vimos lá nos dois no fundamento e os dois materiais de Mateus 7, 24 e diante. O prudente ouve a palavra e pratica. O insensato ouve e não pratica, ou muitos nem chegam a ouvir, porque muitos estão aí pregando outra coisa, não o evangelho salvador de Cristo. Então diz aqui a palavra: receberá a recompensa do Senhor. Viu? Fazei, aqui está falando, né? Pedro chegou a dizer, né, nos livros da corrupção e das paixões do mundo, quer dizer, estamos aqui, estamos por Deus aptos e habilitados a viver e desfrutar da nossa herança. Quero, mais uma vez, terminar com Apocalipse, né? E a preparação para o próximo tema. Uma vez que nós aqui em Cristo, justificados pela fé, temos o direito a viver com poder a herança que Ele nos deu, né? A palavra que está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, também é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, assim como Abraão viveu as bênçãos do Senhor, nós temos o direito, por Cristo conquistado, também de vivermos estas promessas, né, diz a palavra. Então, em Apocalipse, capítulo, né, no capítulo 22, vamos lá, que diz assim, no versículo 11, diz assim a palavra, vamos lá, mostrando que não há escapatória para os ímpios, e quanto ao justo, em Cristo nós já fomos completamente redimidos e comprados pelo sangue precioso do Senhor, diz aqui a palavra. Continue o injusto, Apocalipse 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo o que? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir,
a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista ao direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Diz aqui a palavra. Então, nós vimos que o ímpio ele vai continuar na prática da injustiça. E o imundo continuando sendo imundo. E o justo, como disse Paulo, mesmo com madeira, palha e feno, ele é justificado, porque a justificação dele não está nas obras, mas está em Cristo, e assegurada para ele a salvação eterna. E o cristão de ouro, prata e pedras preciosas, tanto está assegurada a salvação eterna, quanto o galardão diário aqui, enquanto vivermos. Quanto ao mais, ore a Deus para que Deus possa, no próximo vídeo, nós tratarmos um pouco sobre o juízo, o julgamento, que também tem sido doutrinas várias estranhas e demoníacas, que tem amedrontado o povo de Deus e levado o povo de Deus a viver dentro de igreja, de alguma forma, servindo a homem, pensando que está servindo a Deus por meio de motivações erradas, ensinos perversos, ensinos que nada tem a ver com a sã doutrina. A sã doutrina diz que resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso. Aqui nós temos que viver este repouso porque em Cristo nos foi dado. Viver no descanso, sabendo que nós temos direito aqui ao galardão e temos direito à vida eterna. Nós fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quanto ao mais, meus amados irmãos, graça e paz.